Meu nome é Pepita, eu sou juíza hoje da 4ª Turma Recursal do Paraná, mas fui a primeira juíza da Vara Ambiental, que está celebrando 20 anos, né, da sua existência. Vim aqui dar meu depoimento. Eu iniciei na Vara Ambiental em 2005, tinha vindo removida de Ponta Grossa, era juíza federal substituta. No início a vara era já uma vara especializada em matéria agrária, assim, tinha aquelas apropriações antigas do oeste do Paraná, principalmente, do sudoeste. E a gente já tinha ali alguma afinidade, digamos assim, com a matéria ambiental, né? Dr. Vladimir, que era presidente, então, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2005, inovador, como sempre, e estudioso da matéria, tomou essa iniciativa de especializar uma vara em direito ambiental. Acho que a gente estava uma época ali de maturação dessa consciência ecológica, né? Muito debate sobre a intervenção do homem no meio ambiente, a Constituição Federal de 88 que tinha trazido um capítulo próprio para o meio ambiente. Acho que estava ali tudo conspirando para que isso funcionasse, para que se desse uma atenção maior a esses processos. E aí, por essa iniciativa do Dr. Vladimir Passos de Freitas, a 9ª Vara Federal aqui de Curitiba, que eu tinha recém chegado, acho que eu cheguei em março, isso foi em maio, mais ou menos, foi especializada em direito ambiental. O Dr. Nicolau, com que eu, Júnior, era o juiz titular da vara, mas estava ali na direção do foro, foi um apoiador da ideia muito grande, e a gente juntos iniciou esse trabalho, né? Acho que foi muito bem-vindo, porque são processos que têm uma complexidade maior, que demandam assim um conhecimento muito especializado da legislação, que não é só legal, digamos, é infralegal, envolve tratados, muitas vezes internalizados no país. Então, esse processo de especialização acaba que permite, de certa forma, uma tramitação melhor dos processos, um julgamento mais especializado mesmo, né? Quando essas ações estavam dispersas nas varas, até por conta do volume que muitas vezes se tem numa vara, eles não conseguiam ter essa atenção mais focada, mais direcionada. Então a especialização veio para isso, veio para que os processos nessa matéria, que é tão cara, né, hoje tão importante, e na época já tinha-se essa consciência, para que esses processos tivessem realmente uma atenção um pouquinho maior e um cuidado maior na tramitação deles e no julgamento. E foi assim que a vara iniciou, né? A gente recebeu os processos das varas de Curitiba, todas as varas cíveis de Curitiba que tinham ações ambientais redistribuíram esses processos para nós. E o primeiro desafio foi organizar isso, né? O que tinha chego, quais eram as matérias, como é que a gente ia organizar a vara para tramitar isso. E tinha uma peculiaridade ali, porque como a vara já tinha essa especialização em direito agrário, eram muitos processos envolvendo essa matéria, a gente recebeu o ambiental, e dentro do ambiental a gente ainda tinha ritos específicos, então a gente precisou organizar a equipe, digamos, né? A gente tinha poucos servidores para muita especialidade, digamos. Então, a gente tinha um grupo ali que fazia só o agrário, um grupo que fazia só a execução fiscal em direito ambiental, porque a gente passou a fazer execução fiscal em direito ambiental, o grupo que fazia o crime, digamos, né? Porque a gente passou a tramitar e a julgar processos que envolvessem infrações penais de ambiental, o grupo que fazia as ações, grandes ações de ambiental, e o que fazia o residual, todo o resto, né, das ações cíveis que ficaram na vara, porque o número de processos não era tão grande e tão expressivo para justificar uma vara só ambiental. Então nós ficamos com todo o resíduo, né, de ações cíveis, tramitava ação contra a Caixa, ação tributária, ações civis de diversas matérias aí de direito administrativo. O que tem numa vara civil a gente tinha, mas tinha também o agrário e o ambiental. E esse trabalho aí de especialização da equipe, de divisão de tarefas, no início foi bastante grande, mas eu acho que funcionou, assim, funcionou, a gente conseguiu dar conta e logo colocou a casa em ordem, conseguiu organizar esses processos todos conforme o rito, conforme a matéria,
para que a gente desse um encaminhamento ali melhor e chegasse na solução melhor possível para o processo, que no fim é o que a gente gostaria e queria, né? Acho que no começo ali o grande desafio também foi formar equipes de peritos. A maioria dessas ações ambientais envolvendo danos ambientais demandam perícias técnicas. Essas perícias são, como regra, muito complexas, em sua imensa maioria multidisciplinares. Então a gente precisa encontrar perito assim, de várias especialidades, fazer com que eles aceitem o trabalho, né? Ali estabelecer critérios de perícia, metodologias de perícia e definição de honorários. Isso foi, assim, acho que um dos maiores desafios nessas ações ambientais, mas a especialização da vara permitiu concentrar, acho que esse contato com os peritos. A gente tinha um contato muito pessoal, muito individualizado, conseguiu formar um grupo de pessoas, especialistas, que estavam dispostas a nos ajudar na realização dessas perícias que certamente são muito difíceis e muito complexas. Pensando aqui de alegrias e satisfações, eu acho que o resultado final, quando a gente chega no resultado final e consegue, numa ação dessas que é tão difícil de estabelecer ali o que aconteceu, como foi, quais são as melhores soluções, quando a gente consegue finalizar o processo, proferir uma sentença e de alguma forma você está satisfeita com o que você encontrou, é isso. É a alegria principal ali na vara ambiental para mim foi essa, né? E até por conta aqui desse momento, né, do aniversário, eu fui resgatar ali alguns processos em que eu atuei e relendo sentenças, eu fiquei satisfeita, assim, foi uma sensação, assim, de realização, assim, olha, tantos anos depois, já nem lembrava muito bem do que tinha acontecido, fui ler a sentença, lembrei de todos os percalços dos processos e, assim, me senti feliz, assim, falei, não, foi um bom trabalho, a gente conseguiu efetivamente concluir essa demanda, que era tão complexa, que era tão difícil, com um resultado muito, muito, muito bom, né? Então, acho que essa maior alegria da vara ambiental para mim foi uma vara que me marcou muito. Adorava a equipe, especialmente adorava trabalhar com o Dr. Nicolau. Para mim foi sempre assim um exemplo de juiz e havia ali uma parceria que era muito grande entre nós, no debate mesmo dos processos, do que aparecia, porque todo dia aparecia algo novo, né? Algo que nenhum de nós tinha visto anteriormente, porque são matérias, em regra, inovadoras, assim, né? Teses inovadoras, debates inovadores, então demanda que você raciocine muito em cima, construa toda uma linha de pensamento, e com ele eu tinha uma parceria muito grande nisso, assim, de conversa, de troca de ideias. Então também é uma memória que eu tenho da vara ambiental que eu acho que eu vou levar para a vida, assim, que nunca vou esquecer. Os tipos de processos mais comuns, quando eu comecei, né, lá há 20 anos atrás, quais eram? Assim, ações civis públicas, né? Então tinha tantas ações civis públicas buscando reparação de danos ambientais ou implantação de medidas, e que são as mais complexas, né, movidas pelo Ministério Público Federal, Estadual, por organizações não governamentais, mas a gente também tinha muitas ações individuais, ações em que as pessoas buscavam anular autos de infração ambiental, ou de alguma forma alguma indenização, né, alguma atuação aí administrativa dos órgãos ambientais que estavam sendo questionadas em juízo, também muitas execuções fiscais, porque aí passamos, na época, a receber as execuções fiscais em matéria ambiental, seja de multa, seja de laudêmio, de foro, discussões sobre terrenos de marinha, assim, de tudo a gente tinha ali, né? As ações penais, né, a gente não teve redistribuição, só as novas, digamos, que envolvessem infrações ambientais, é que a gente passou a tramitar. Mas havia também um certo número de processos criminais em matéria ambiental. Até onde eu sei, hoje a vara já não tramita esses processos, mas na época nós recebemos também os crimes ambientais. Então acabou que era quase como uma vara de antigamente, assim, que você vê todas as matérias, nós víamos ali todas as matérias, assim, é ótimo em termos de crescimento, né, porque você está exercitando o tempo todo tudo, mas era um desafio enorme
conseguir acompanhar tudo que ali a gente precisava dar conta, assim, responder, né? E foi assim esse início a gente tinha de tudo. Aí, né, voltando, assim, lembrando sobre os processos que me marcaram, né, foram vários, eu diria, vários me marcaram, mas tem 3 em especial, que foram esses que eu fui reler a sentença, né, um deles eu não cheguei a sentenciar, mas fui relembrar do processo para poder falar um pouco melhor para vocês, é a Estrada do Colono, a ação de reparação de danos ali do derramamento de óleo da Petrobras, e um em que envolvia milho transgênico, liberação de milho transgênico, né? Lógico, foram vários outros processos na vara, como todo, não só processos conduzidos por mim, às vezes processos conduzidos pelo Dr. Nicolau, mas que de alguma maneira a gente estava ali todo dia juntos, né? Eu substituía ele também, então a gente conhecia todos os processos da vara. Fosse meu, fosse dele, a gente conhecia, mas essas 3 ações em particular me marcaram bastante. A Estrada do Colono, a ação civil pública, é uma ação da década de 80. Ela já tramitava há mais de 20 anos, quando ela foi redistribuída para a vara. Então, assim, todo mundo acho que conhece essa história, né? Apareceu muito na imprensa, foi uma ação que teve muita repercussão, porque eram muitos interesses legítimos, mas contrapostos, né? Porque havia ali um interesse da população local na abertura da estrada, havia uma alegação de necessidade de desenvolvimento econômico, de interesse histórico e cultural, e por outro lado você tinha todo o debate sobre os impactos que aquela estrada gerava no parque. E isso veio por 2 décadas, né, com acalorado debate que saía do processo, digamos, que não era judicial apenas, trazendo impactos para a região, né? A ação tramitou, não me recordo agora em que vara, mas teve 2 sentenças anuladas. A primeira sentença, por curiosidade, e a liminar que foi dada para fechar a Estrada do Colono foi proferida pelo ministro Milton Luiz Pereira, né? Foi assim, é um orgulho até de ver a sentença dele, uma sentença muito bonita, mas acabou sendo anulada por conta da ausência de prova pericial. Aí voltou o processo para fazer prova pericial, teve uma segunda sentença anulada de novo, e nisso, né, o tempo foi passando. Até que conseguiu-se produzir a perícia difícil, multidisciplinar, muito debate sobre a perícia em si, sobre o que foi produzido, sobre honorários periciais e assim vai, né? Mas quando chegou para nós, o processo já tinha mais de 3.000 páginas, processo físico, aqueles vários volumes, né? A gente conseguiu encerrar a instrução e eu proferi a sentença, depois de muito estudo, assim, um estudo muito dedicado, assim, um processo que me tomou, assim, muito tempo, mas um tempo prazeroso, digamos assim, porque quase que a história ali do Paraná, a gente estudando num processo, numa ação envolvendo tantos interesses, né? E a sentença foi confirmada no nosso tribunal, a estrada mantém-se fechada, né? Hoje acho que mais pacificado o conflito, não se debate mais isso, porque realmente ficou demonstrado que os impactos ali econômicos não eram significativos a ponto de justificar que fosse aberta a estrada e que se impactasse o meio ambiente ali todo preservado de uma área do parque intangível por conta da estrada, né? Então foi um processo realmente importante para mim. A Petrobras é um caso à parte, assim, né? Porque também foi impactante ver aquelas imagens. Na época eu sequer era juíza, mas eu lembro de quando aconteceu o derramamento de óleo ali da Repar. Foram 4 milhões de litros, né? Um impacto ambiental notório, né? Não há discussão quanto a isso. Uma ação também que já tramitava em outra vara e que foi redistribuída para ambiental no meio da perícia, digamos assim, né? Então, aí a gente passou a assumir a perícia, o contato com os peritos, foram várias audiências que foram feitas, muitas das audiências, inclusive, para tratar da perícia, de como a perícia estava sendo feita, assim, um cuidado muito grande nessa linha do contraditório, da ampla defesa, de a gente obter o resultado de uma perícia o mais fidedigna possível, para que ela não tenha questionamento, justamente para evitar uma nulidade, evitar que o processo tenha que recomeçar, né? Acho que aí a especialização da vara é muito válida, assim.
ela tem um valor enorme, porque a gente consegue ter esse cuidado maior com uma perícia ambiental que demanda realmente uma expertise, assim, não só do perito em si, mas do juiz, do servidor que está lidando com aquilo, para evitar uma nulidade mesmo. E na ação da Petrobras, além das audiências, das decisões inúmeras que foram toda hora alguém impugnando alguma coisa, alguém questionando alguma coisa, eu fiz uma inspeção judicial. Estava grávida, acho que de 5, 6 meses, mais ou menos, mas era o momento de fazer a inspeção, fui até a Repar, né, com todos os atores do processo, na época a Mariana era servidora da vara, foi comigo, a gente percorreu toda a área para entender efetivamente o que tinha acontecido, quais as medidas que a Petrobras já tinha adotado, o que estava acontecendo ali na Repar. Uma experiência bastante rica também, foi a minha primeira inspeção judicial, e assim, correu tudo bem, todo mundo muito preocupado em resolver o problema, digamos assim, e tentar descobrir efetivamente o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e o que precisava se fazer. Então, encerrada a instrução, né, que a gente acabou finalizando ali, fez a inspeção judicial, terminou a perícia, todas as partes se manifestaram, o processo acabou concluído para sentença quando eu estava em véspera de sair de licença maternidade. Não consegui proferir a sentença nessa ação, porque daí durante a licença maternidade eu fui promovida. Acabei que não retornei mais à vara ambiental, foi a doutora Silvia quem proferiu essa sentença, é uma sentença muito boa, embasada na prova de uma maneira muito complexa, muito bem feita, foi confirmada pelo tribunal, e hoje, até onde sei, essa indenização, esses valores vultuosos, né, que a Petrobras foi condenada a pagar, estão sendo aplicados na região, buscando essa reparação realmente desses danos ambientais. Um processo que teve uma grande repercussão no nosso estado também, que foi um vazamento muito grande, né, muito expressivo. E a terceira ação que me lembrei, assim, para referir, né, como exemplo, foi uma ação movida por 2 associações, se eu não me engano, organizações não governamentais, ações civis públicas, buscando anular liberação de milho transgênico pela CTN-Bio. Isso também lá, há 20 anos atrás, né, era tudo muito novo, os organismos transgênicos estavam vindo, digamos assim, né, um conhecimento muito difícil de se obter, porque a gente teve que buscar essa informação, né? Uma informação que ninguém tinha, como é que funcionava, como é que eram os processos de liberação desses organismos, quais eram os papéis ali de cada um, o que a CTN-Bio fazia, como fazia, que estudos eram necessários. Foi uma ação bastante complexa também, que demandou um aprofundamento ali na temática, mas que depois trouxe um resultado para mim satisfatório, porque penso que decidi corretamente, né? A decisão foi confirmada no tribunal também, à época realmente faltaram alguns estudos ali, faltava informação, o processo debatia não só meio ambiente, mas direito do consumidor, direito à informação, o papel da sociedade na participação dessa liberação disso em audiências públicas, as informações sigilosas, algo difícil de se ver na prática e que a gente aqui na vara ambiental acabou vivenciando, né? Então seriam esses 3 processos aí que me vieram à mente como os de maior repercussão. Claro que a gente tinha outros vários individuais, por exemplo, debates sobre importação de pneus, né, da Europa, as carcaças de pneus, que na época também teve grande repercussão, né, diversas ações buscando anular infrações altíssimas, né, infrações de valores muito grandes por danos ambientais, em que as pessoas acabavam buscando isso na justiça. Então, além das coletivas, a gente tinha essas individuais em que no dia a dia a gente enfrentava a aplicação da legislação ambiental na prática, né? E a vara foi se especializando nisso, foi tomando conhecimento de toda essa legislação infralegal e tentando aplicar da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem muito que celebrar, que esses 20 anos de construção dessa vara foram inestimáveis. Eu sinto muita saudade, saí de lá em 2013, em licença, né? Saí em licença maternidade e não voltei,
mas tenho as melhores memórias possíveis desse tempo de desafio, de construção de conhecimento e de construção de parceria entre servidores, com os colegas, né, que formaram muito de quem eu sou, de quem a Vara é. Então, queria dar parabéns pelos 20 anos da Vara Ambiental, desejar à doutora Silvia, ao doutor Flávio, toda essa equipe, os meus maiores votos de que permaneçam fazendo esse trabalho de excelência, e dizer que me orgulho muito de ter feito parte dessa vara que certamente formou quem eu sou. Obrigada.